Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil. Nesta segunda-feira, 15 de julho de 2013, segunda-feira, Dia Mundial do Esporte, Dia Mundial do Futebol. E hoje, para quem não sabe, hoje é o Dia Internacional do Homem. Então, parabéns a você, homem, tem o Dia Internacional da Mulher, hoje também o Dia Internacional do Homem. Então, parabéns a todos os homens desse mundão que tem hoje, no dia 15 de julho, como seu dia oficial. Então, parabéns a todos os homens e parabenizo a todos os nossos câmeras, a todo o pessoal da Twitter lá embaixo, todo o pessoal que trabalha aqui na Rede Família de Televisão. Você pode nos ajudar a fazer o programa de duas formas. Basta você nos mandar um e-mail, esporte@redefamilia.com.br ou através das redes sociais, facebook.com/redefamiliaesportes. São as duas opções para que você possa entrar em contato conosco, para fazer alguma sugestão de pauta, para mandar alguma pergunta ou também alguma sugestão. Hoje, nesse final de semana, estive em contato com várias pessoas, hoje agradecendo, e parabenizando o programa. Eu tenho certeza que a cada dia que passa o programa fica melhor, porque fala realmente a linguagem que você, boleiro, que você, esportista de final de semana, gosta também de ouvir. Então, um grande abraço a vocês que nos ajudam a fazer o Rede Família Esporte. Todos os dias a gente recebe informações, recebe a sugestão de pauta. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos que colaboram direto ou indiretamente com o Rede Família Esporte. Logo estaremos ao vivo. Todo mundo sabe, o programa é gravado, a gente procura fazer da melhor forma possível para que a gente possa aí levar as informações quentinhas para você. E a partir de agosto agora nós estaremos interagindo ainda mais do que nunca. O programa que sempre marcou, sempre que teve essa marcante forma de interagir com você, vai a partir de agosto agora estarmos ao vivo mais do que nunca para que a gente possa bater esse tete a tete com você. A gente vai colocar daí o telefone no ar para que você possa conversar conosco, o próprio e-mail, o próprio Facebook também ao vivo, para que a gente possa fazer essa interação que sempre foi marcante no Rede Família Esporte. Vamos repercutir hoje Campeonato Brasileiro Série A e também Campeonato Brasileiro Série B. E os principais assuntos que foram manchete neste final de semana, com muito esporte pelo Brasil e pelo mundo. Vamos iniciar o nosso Rede Família Esporte falando de Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians recebeu a equipe reserva do Atlético Mineiro na tarde desse domingo. E a equipe do Parque São Jorge teve maior volume de jogo, mas parou na excelente atuação do goleiro Vitor. Veja como foi Atlético Mineiro Corinthians e Atlético Mineiro, jogo realizado ontem à tarde no Pacaembu. Para embalar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi para cima do time reserva do Atlético. O problema é que um dos poucos titulares era justamente Vitor. Ele fez de tudo, no chute de Ralf, na tentativa de Romarinho, e ainda contou com a sorte que acompanha todo bom goleiro. Aí, coube ao ex-corintiano Rosinei fazer o único gol da partida. Final, Corinthians 0, Atlético Mineiro 1. Fico feliz, fico orgulhoso, satisfeito por esse reconhecimento. Isso me serve de motivação ainda maior para continuar fazendo o meu trabalho. Mas, como eu falei, acho que isso não me basta. Quero a conquista, quero o título e é para isso que nós vamos lutar até o final. Jogador do nível técnico, profissional e pessoal muito alto. E que a gente joga contra, quer vencer, mas quando perde, diz assim, do outro lado teve um cara que mereceu, porque é uma grande pessoa e um grande profissional. Tá então o Tite, técnico do Corinthians, o Tite que mais do que nunca tentou montar essa equipe. Teve problemas, teve dificuldade? Claro que sim. O Corinthians hoje não tem 3 dos seus principais jogadores. O Corinthians sem um meio-campo, sem um armador propriamente dito, tentou de todas as formas colocar o Ibson para fazer essa função de marcador. Não deu certo, o Ibson é um volante. Todo mundo sabe que é um segundo volante, não tem essa característica de articular. O Corinthians teve possibilidades de fazer o gol, esse foi um deles mesmo, com o próprio Romarinho, chegou na frente do gol, acabou não fazendo, uma bela tabela com o próprio Ibson, matou no peito, olha lá.
ó, cara a cara com o Vitor, poderia ter batido forte, rasteira, preferiu bater no canto contrário, ele estava perfeito para fazer o gol, bateu no contrapé do Vitor, acabou errando o gol numa das oportunidades do Corinthians. E poucas vezes nós vimos o Atlético Mineiro chegando no primeiro tempo. Aí, mais uma vez, uma bela defesa do Vitor, né, no chute de fora do Ralf, uma bela pancada fora da área, perna direita, ele bateu muito forte lá, o Vitor acabou de pontinha dos dedos, fazendo uma excelente defesa. O Pacaembu lotado, mais de 32 mil pagantes estiveram nessa partida do Corinthians, eles queriam ver esse time vencendo mais uma vez. Tá aí o Corinthians pela esquerda, né? Mais uma vez, uma bela defesa do Vitor com o Pato, né? A bola chegou, o Corinthians apertando na marcação, foi muito forte no sistema ofensivo, mas foi inoperante. A bola parece que não chegava com qualidade. Faltou aquele meia que pudesse fazer a bola chegar com qualidade para os atacantes finalizarem a contento. Pato, que foi o destaque no jogo contra o Bahia, no último final de semana, acabou não reeditando o mesmo futebol, não foi o mesmo, tanto é que na sua substituição no segundo tempo acabou sendo vaiado, e aí o gol do Atlético Mineiro, né, um cruzamento pelo setor esquerdo, acabou aí o Jocinei dando um toquinho e desviando do goleiro Cássio, indefensável para o goleiro do Corinthians, fazendo 1-0, e o Atlético Mineiro acabou segurando esse gol até o final da partida. Mesmo o Corinthians tendo algumas oportunidades de fazer o gol, mas foi muito importante o Atlético Mineiro mostrando a força do seu elenco, mostrando a força ofensiva que tem o Atlético Mineiro. E o Corinthians amargando uma derrota dentro do Pacaembu. Serve como lição e serve também o Tite. Tinha alguns jogadores importantes na volta, não sei por que não usou. E o Tite tem que entender também que mesmo não tendo alguns jogadores importantes, que é isso, o importante num treinador é isso, é ter taticamente opções para montar uma equipe de um jeito um tanto diferente. Aí o Romarinho saiu na cara do goleiro Vitor. O Romarinho teve as principais chances de marcar para o Corinthians, né? Acabou não fazendo. Uma das dificuldades que tem o Romarinho é quando chega frente a frente com o goleiro, né? Tem muita dificuldade para fazer o gol. O Romarinho que teve no segundo tempo, né? O Tite tentou puxar o Ibson um pouco mais como volante, ele sacou o Paulo André, puxou o Ralf para fazer a função como zagueiro e colocou o Romarinho, aí o Ibson ficou como um volante no lugar do Ralf, e aí o Romarinho foi fazer a função de meia, né? Para encostar um pouco mais, tentar fazer essa bola chegar ao ataque, mas infelizmente acabou não dando e o Corinthians amarga essa derrota em pleno Pacaembu para o Atlético Mineiro. Agora, o Tite tem que saber que ele tem alguns jogadores importantes no elenco e que ele precisa trabalhar com algumas opções táticas diferentes. Quando você não tem um meia de qualidade, e o Corinthians não tinha nem no banco de reservas, porque o Douglas, que era o substituto imediato dos meias, tanto o Renato Augusto, machucado também, ele tem que arrumar o Corinthians de uma outra forma, de um outro jeito de jogar. Então, coloca aí 2, 3 volantes e libera um pouco mais um dos volantes para encostar um pouco mais no ataque. Fazer o time jogar de uma outra forma, um 4-4-2, um 4-5-1. Não é feio o time jogar de uma função diferente. Mas não adianta ficar só nesse 4-2-3-1 quando você não tem um meia para fazer a função que o Corinthians precisa num esquema diferente. O Corinthians só consegue jogar nesse 4-2-3-1 ou quando tem o Danilo ou quando tem o Renato Augusto e o Douglas que faz essa função de meia. Porque daí ele abre os dois bem abertos, né? Tanto o Romarinho de um lado e o Pato do outro, ou o Emerson Sheik, para fazer esses dois alas abertos pelo setor direito e pelo setor esquerdo. Se não tiver esse meia que faz essa bola chegar, não vai adiantar nada, vai ficar sem função e os atacantes, tanto é que o Paulo Guerreiro não teve nenhuma oportunidade de fazer o gol, porque essa bola muito pouco chegou. E quando chegou nos pés do Romarinho, que tem muita dificuldade para colocar essa bola para o fundo das redes. Então o Corinthians teve muita dificuldade, por mais posse de bola que tinha tido, chegou a ter 70% de posse de bola, 70-30%, mas posse de bola não significa jogo ganho. Por isso mesmo o Corinthians precisa alternativas quando não tem os seus meias. Quarta-feira, na decisão contra o São Paulo da Recopa, o Tite pretende
voltar com o Emerson Sheik e principalmente com o Renato Augusto. Não sei, tomara que consiga, o Renato Augusto já está recuperado, vai usar uma máscara, né, protetora, mais como uma precaução, né, mas já está recuperado, tranquilo, numa boa. E o Emerson Sheik já está liberado pelo departamento médico, pode jogar. Então aí sim vai ter o esquema tático para se utilizar do modo que quiser. Mas o Corinthians acabou não se apresentando bem, por mais posse de bola que tenha tido, por jogar em casa, mas é muito pouco por uma equipe que precisa mostrar qualidade e poderia ter encostado nos líderes e acabou se distanciando muito dos líderes. Vamos falar então agora do São Paulo, né? O torcedor São Paulino esperava um tricolor com nova postura, com a chegada do técnico Paulo Autuori. Porém, o que se viu na tarde de ontem em Salvador foi um São Paulo ainda deficiente em muitos setores e em muitos aspectos do time. Melhor para o Vitória, que também teve os méritos do trunfo. Veja como foi São Paulo e Vitória, Vitória e São Paulo nessa vitória, né, Leonardo? Nessa vitória do São Paulo nessa vitória do Vitória sobre o tricolor paulista. Acompanhe. O São Paulo saiu na frente, mas o Vitória venceu por 3-2. Entre os destaques estão esse belíssimo gol do argentino Max Biancucci e a cobrança perfeita de Rogério Ceni. O volante Wellington cometeu um pênalti que foi desperdiçado por Renato Cajá. O Wellington ainda deu essa entrada dura no próprio Cajá e foi expulso. Quando soube das críticas de torcedores, Aline Verteiro, mulher do jogador, respondeu. Disse que alguns torcedores são muito ingratos. Também tratou os críticos como imbecis e deu a entender que o jogador está próximo de deixar o São Paulo. Olha, falando certo, o Wellington vai e já demorou muito para ir. Wellington, tchau, viu? O São Paulo não precisa de jogadores como você. O Wellington é fraco tecnicamente, tá? Ele entra para dar pancada. A única coisa que o Wellington sabe fazer no São Paulo é dar pancada. Viu contra o Corinthians, acabou entrando em uma entrada criminosa contra o Douglas, que o tirou 2 semanas afastado dos gramados. O Wellington só é o volante que só sabe bater. Está num time que sabe jogar com qualidade. Então, o São Paulo não é time para o Wellington. Então não adianta a mulher do Wellington vir a público nas redes sociais e ficar falando que os críticos são imbecis ou que as críticas não são boas pro Wellington. Claro que isso é só a mulher dele observar. Quantas vezes o Wellington já foi expulso esse ano? Várias. Quantas vezes o Wellington já tomou cartões amarelos? Acho que é o que tomou mais cartões amarelos em todo esse campeonato brasileiro no São Paulo foi o menino Wellington, que só entra no segundo tempo também, não é o titular da equipe. Imagina se fosse o titular. Então o São Paulo precisa mais do que nunca, não precisa de jogadores como esse, tem jogadores bons no elenco. E o Wellington não é jogador para o São Paulo, eu já venho dizendo isso há muito tempo, e tem São Paulinos aí que acabam concordando, Guinness, é verdade mesmo, porque é um jogador que bate muito. Marcar é uma coisa, ser viril na marcação é uma coisa. Ficar batendo a torto direito e em jogos acabar prejudicando o São Paulo. Ontem o Rogério Ceni ficou muito bravo. E ontem eu até dou razão para o Rogério Ceni, quando ele ficou bravo. Mais uma vez tivemos um jogador expulso. Por que jogador expulso? Não, por quê? Pancada, precisa dar... A tesoura que o Wellington deu no Renato Cajá na lateral de campo é digno de um jogador sem qualidade técnica nenhuma. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem de novo do lance, mas é uma imagem que não havia necessidade nenhuma do Wellington ter dado uma tesoura no Renato Cajá na lateral esquerda do campo. Você está na lateral, é só cercar o Renato. O máximo que você vai fazer ali é dar um jogo de corpo nele, uma falta normal, comum. O Wellington já tinha tido o cartão amarelo por uma pancada que já havia dado. Agora, precisava ter dado uma tesoura como deu no Cajá para intimidar. O Wellington acha que dando pancada, tirando os outros de campo, vai intimidar o jogador adversário. Não é assim que se faz. Então o Wellington e a esposa dele, Aline Verteiro, menos, tá? Então eu acho que se está indo embora, vai indo tarde demais. O São Paulo não precisa de jogadores com fraqueza técnica igual, e aí falar que um pênalti desse não foi. Eu tive ontem com o São Paulino e o cara falou, ô Guina, aquele pênalti não foi. É um absurdo falar que um pênalti desse não foi. E foi quem que fez o pênalti?
o próprio Wellington, que tomou o cartão amarelo nesse lance. Ele foi simplesmente, dá uma olhada, ele não olha para a bola. Olha lá, ele vem vindo, ó, só no jogador, olha lá o braço dele. O jogador ia cabecear, ele simplesmente foi na cintura do jogador. Olha lá, ele vai na cintura do jogador. Olha como o jogador cai, podia ter quebrado um braço. Não havia necessidade nenhuma. E aí o Renato Cajá acabou batendo muito mal, tentando bater no ângulo do Rogério Ceni, acabou batendo mal. E se não bastasse, depois no lance seguinte, o Wellington dá essa tesoura no Renato Cajá, tentando intimidar o jogador, né, para tirar a qualidade técnica do craque, e aí é expulso. Então já tinha tomado o cartão amarelo nesse pênalti, né, num pênalti absurdo, não havia necessidade nenhuma. O São Paulo já tinha 2 marcadores na mesma jogada, o atacante do Vitória não iria alcançar aquela bola. Então não havia necessidade nenhuma do Wellington ter feito aquele jogo. Mas o São Paulo, a gente percebe que é um time desarrumado tecnicamente. O Paulo Tuori vai ter muito trabalho, vai ter muita dificuldade para arrumar tecnicamente esse time do São Paulo. Tomara que dê tempo, né? Tomara que os cornetas não fiquem aí falando muito na orelha e fique, porque já chegou com um peso enorme nas costas o Paulo Tuori, né? E se não consegue título, quarta-feira já tem uma decisão. Tomara que o São Paulo coloque na cabeça que precisa entrar um pouco mais defensivo contra o Corinthians, não é feio nenhum não é demérito, para ver se consegue fazer 1-0 e levar esse jogo para a prorrogação. Porque o São Paulo precisa fazer 1-0, vencer no mínimo esse jogo por um gol de diferença. Se conseguir fazer isso, leva isso para a prorrogação e daí para os pênaltis, se conseguir permanecer com o empate. Tomara que consiga, porque é um clube muito grande e não pode estar passando por dificuldades. Já são 7 partidas, 8 partidas sem uma vitória. É muito para uma equipe que tem qualidade técnica, tem muitos jogadores de qualidade técnica sim. Parece que a nova safra, né, dos meninos da Vila estão se empenhando cada vez mais em fazer o Santos voltar às vitórias de outrora. Veja os gols de Santos 4, Portuguesa 1. Foi realmente um sapeca iaiá, põe na tela. Também na abertura da rodada, o Santos derrotou a Portuguesa por 4-1. Uma boa vitória do Santos, né? O Santos precisa mais do que nunca de vitórias, tá aí os gols, né? O William José acabou fazendo o primeiro gol, o Neilton acabou marcando também, aí uma cabeçada do William José, o Neilton fazendo um bom jogo. Agora a Portuguesa menos, né? Tomar de 4 também, não há necessidade de tudo isso. Uma equipe que vinha tecnicamente bem, fazendo bons jogos. A Portuguesa que falhou, teve muitas falhas individuais e defensivas nessa partida. Tomara que a Portuguesa também se reestruture. O Santos vem bem. Se eu fosse a diretoria do Santos, eu ficava pensando em trazer treinador muito caro não, hein? Mantém o Claudinei mesmo ali, tá fazendo um bom trabalho, tá subindo os jogadores da base, tem experiência para fazer isso, tá bom o trabalho, permanece aí que tá tranquilo. O Santos é assim, o Santos gosta de fazer trabalho com jovens. Então, se arrumou um treinador que gosta e sabe fazer muito bem isso, então mantém o treinador que está fazendo certinho, está mesclando os jogadores da base com os jogadores experientes. É isso que o Santos tem que fazer, essa é a receita perfeita. E o Santos sabe como fazer e o Santos vem numa crescente muito boa. Tomara que dê certo, o Santos precisa realmente revelar bons jogadores. A Ponte Preta teve oportunidades claras de vencer o Bahia em Campinas, mas as falhas da equipe determinaram muito esse 0-0, um gostinho amargo para a Macaca. A equipe do Rede Família Esporte esteve por lá e conta tudo como foi esta partida no último sábado. Põe na tela. Pouco mais de 3.000 pessoas foram prestigiar Ponte Preta e Bahia, que jogaram em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no Moisés Lucarelli, em Campinas. A primeira boa oportunidade da Macaca surgiu somente aos 25 minutos de jogo. O meia Ramires fez ótimo levantamento e o atacante William se antecipou a marcação. O goleiro do Bahia, Marcelo Lomba, mandou para escanteio. O único susto para a Ponte no primeiro tempo saiu somente aos 35 minutos. O meia Anderson Talisca aproveitou uma sobra na grande área e mandou uma bomba cruzada. Atento, o goleiro Roberto Volpato defendeu no reflexo e a zaga aliviou o perigo. O segundo tempo voltou como iniciou o primeiro. Muita marcação e erros.
O que se via era um jogo morno, sem emoções. Porém, aos 15, Rildo deu esperanças ao torcedor da Macaca ao sofrer pênalti. O artilheiro William cantou o canto e Marcelo pegou. Em nova jogada, Rildo sofreu novo pênalti. A entrada do goleiro Marcelo Lomba foi criticada pelos pontepretanos. Só lamento que a expulsão do goleiro, expulsão clara, que era o último homem, penalidade, se expulso o último homem, quem fez foi o goleiro. Ia ser expulso, não ia estar lá para atacar o pênalti. Dessa vez o William bateu forte e novamente Marcelo defendeu. Tudo igual em Campinas. Ponte Preta 0, Bahia também 0. Para Paulo César Carpegiani, técnico da Ponte Preta, um empate penoso. Foi um jogo bastante truncado. A equipe do Bahia é uma equipe que marca forte, é uma equipe veloz, uma equipe muito perigosa. Já tinha citado isso antes do jogo, se confirmou. Mas teve enorme dificuldade porque nós impusemos. Nós tivemos uma marcação mais forte ainda, tivemos alguma dificuldade para jogar. É difícil jogar contra uma equipe igual ao Bahia, né? Taticamente, tecnicamente, uma equipe muito boa. E teve muitas dificuldades a Ponte Preta em armar esse jogo, criar oportunidades, teve muito poucas as chances para poder fazer o gol, um jogo muito amarrado no meio de campo. E a Ponte teve muita dificuldade para vencer. Teve as duas oportunidades mais claras na segunda etapa, que foram as duas penalidades máximas, mas daí o centroavante, o William, acabou batendo, né? E o goleiro, o Marcelo Lomba, experiente Marcelo Lomba, vem fazendo um belíssimo campeonato pelo Bahia, acabou fazendo as duas defesas que garantiram esse 1 ponto para o Bahia fora de casa. Então, méritos para o goleiro Marcelo Lomba, que salvou o Bahia, e mais infelicidade também para o atacante William da Ponte Preta, que perdeu os 2 pênaltis. Fazer o quê, né? São coisas que acontecem e os atacantes que estão lá realmente acabam perdendo. Ele mudou o canto no segundo pênalti, mas o Marcelo acabou sendo muito feliz, fez a leitura correta do segundo chute, né? O primeiro, ele virou o corpo e mostrou a que canto ia bater, e no segundo pênalti ele acabou também mostrando. Esse aí, até a arbitragem tem correto, porque já tinha cobertura dentro da área. A penalidade máxima é quando acontece na iminente feitura do gol. Talvez se ele passasse pelo Marcelo, ele possivelmente não faria o gol, teria que cruzar. Então o árbitro possivelmente fez a leitura correta, o cartão amarelo perfeito aí. Já tinha cobertura dentro da área para isso. Então isso aí é uma leitura que a gente faz, né? Só interpretação, isso é um lance interpretativo. Não é definitivamente. Pode ser até que se o árbitro também tivesse expulsado o Lomba, também não seria injusto nenhum. As duas situações eram situações tranquilas para a arbitragem. Ou daria um cartão amarelo, justificando que foi uma jogada na lateral da área, e aí não tinha risco eminente na feitura do gol, direto, né? Porque já tinha cobertura na área dos zagueiros. E se ele tivesse expulso também, poderia justificar também como uma opção do árbitro. As duas possibilidades, o árbitro poderia, e aí optou pela não expulsão. Prejudicou a Ponte Preta sim, mas mais prejudicada a Ponte Preta ficou com a não conversão do pênalti em lance de gol. Flamengo e Vasco da Gama disputaram o Clássico Carioca em Brasília. Apesar do jogo tranquilo dentro de campo, do lado de fora do estádio, muita reclamação, desentendimento e confusão entre torcedores e rivais. Brincadeira, hein? Flamengo leva um clássico desse para outro estado e aí mesmo assim as pessoas que organizam não entendem que mesmo jogando em outro estado, as torcidas vão se rivalizar. Então tem que dividir os portões de entrada, né, pessoal? Não adianta querer fazer isso agora, logo assim, abruptamente. O torcedor precisa se conscientizar disso. Vamos ver as imagens. Os portões foram abertos às 3 da tarde. Teve quem chegou cedo para entrar com tranquilidade no estádio. Mas quando a pergunta era sobre o acesso ao Mané Garrincha... Confuso, fila muito grande, todo mundo cortando, terrível. O único portão foi liberado para a entrada de quase 70 mil pessoas. As pessoas começam a passar assim tumultuadas. Tem criança passando por cima do portão. 3 crianças e 2 velhos, um de 70 anos e outro de 67 anos. E não podíamos passar de jeito nenhum. Agora, outra queixa das torcidas é que os torcedores dos 2 times estão entrando pelo mesmo portão. No Rio de Janeiro é briga direta, então aqui eles querem que tenha briga também. Por pouco, José não fica de fora. A catraca não estava reconhecendo o ingresso dele. Eu cheguei aqui, aí quando eu fui para entrar aqui, fui barrado aqui, que eu não estava conseguindo fazer a leitura do código, né?
mas já conseguiu já resolver o problema já, né? Menos sorte teve esse grupo aí. Com o ingresso nas mãos, foram impedidos de entrar no setor que compraram. Chegamos aqui já tem 45 minutos, nós não temos acesso a nenhuma das rampas que nós pagamos o ingresso para entrar. Nós estamos um grupo aqui de 10 pessoas e estamos até aqui agora, falta menos de 10 minutos para começar o jogo e nós não temos acesso ao estádio. E que tal pagar para ver o jogo desse jeito? É triste, né? Um estádio caríssimo e com um erro de projeto desse incrível. É vergonhoso. Enquanto torcedores eram revistados, bem próximo ao portão de entrada, uma confusão. Spray de pimenta precisou ser usado por policiais para conter a briga de torcedores rivais. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. É brincadeira, né? Até quando vai esse desentendimento, esse desrespeito com o torcedor de futebol? Foi só acabar a Copa das Confederações que a bagunça, o caos voltou mais uma vez. É lá, né? Brasil, isso aqui não adianta mesmo, né? A CBF continua essa porcaria de sempre, essa várzea de sempre, né? Foi só acabar um evento organizado pela FIFA, voltou a ter um evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e voltou a ser a várzea de sempre. Brincadeira. Olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Eu fico com dó do torcedor que vai até lá. O estádio Mané Garrincha, né? Acabou de ser construído, acabou de ser reformado, um estádio maravilhoso. E você viu ali na rampa de acesso das arquibancadas, água até pelo tornozelo. Onde vai escoar aquela água num dia de chuva, na hora que entrar água ali? Para nenhum lugar. Ou o engenheiro é muito competente, ou a construtora errou. Porque não dá para aceitar isso, né? Não dá para aceitar isso. Infelizmente, não dá para aceitar. São situações como essa que nos envergonham o nosso futebol, que o ano que vem será nesse mesmo estádio, teremos Copa do Mundo, teremos jogos da Copa do Mundo. Imagina receber os europeus no estádio recém-inaugurado, em situações como essa. O pessoal compra o ingresso e não pode ter acesso porque não sabe onde vai pôr o cara. Olha, é brincadeira, sinceramente, mas é bom para o pessoal aprender. Olha lá as imagens da água lá. Não tem para onde escoar a água, pessoal. É brincadeira, são os nossos novos estádios. Você imagina daqui 10 anos como esses estádios vão ficar, né? Vamos à primeira parada do Rede Família Esportes. Daqui a pouco eu volto trazendo muito mais informação para você.